especial, faz grandes operações de maravilha. Ele canta na Massuri, canta neve, andará Massuri, canta neve na Marrasse. Ele canta na Massuri, canta neve na Massúria. Ele andará Massuri, canta neve, andará Massúria. Socorro teu filho nessa noite maravilhosa, faz grande operação. Ele cama lá, Massuri, ele canta. Fala conosco, Pai, pela tua palavra, que é bendita eternamente. Aleluia, mistério de canta na Massúria. Ele andará em canta neve, na Massúria, canta neve, na Massúria. Ele canta lá, Massúria, canta neve, canta neve, aleluia. Ele canta neve, na Massúria, canta na raça. Abençoa, meu Pai, de uma forma tremenda. Aleluia, canta lá, Massúria, ele canta. Usa, meu Pai, o teu provedor nessa noite de uma forma especial. Faz grande obra tremenda, Senhor, meu Pai, obra miraculosas, obras maravilhosas. Ele canta na Massúria, ele canta neve na Massúria. Ele canta neve na Massúria, ele canta Xéria. Usa para o músico nessa noite. Faz obra tremenda, Senhor, Pai, ele canta na Rai, ele canta na Massúria. Traga teu povo para ouvir a tua palavra. Faz obra tremenda, Senhor, obra tremenda. Ele canta na Massúria, ele canta Xéria. Aumenta a fé do seu povo na terra do vivente. Faz obra tremenda, ele canta na Massúria. Ele canta neve, na Massúria, canta na Rai, eu creio, Senhor, meu Pai, que onde houver dois ou três congregados em teu santo nome, o Senhor já está presente. Aleluia, Senhor, meu Pai amado. Usa, meu Pai, teu filho nessa noite. Opera as maravilhas, Senhor. Revela as palavras que canta na Massúria e Nádia, Núbia, Navenai, ele canta na Massúria e na Macheia. Abençoa, meu Pai, essa noite maravilhosa. Rina me canta na Massúria, Rionda Laman, Turi canta lá, me canta na Massúria, Orionda Lama, Massúria, canta neve, Núbia, Ara canta neve na Massúria, ele me canta. Fala, Senhor, com teus filhos, Pai, de uma forma tremenda. Ele canta na Massúria. Aleluia, Senhor, na glória. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala, Senhor, teu servo te ouve. Aleluia, aleluia, aleluia. Canta na Massúria, na Xéria. Abençoa, meu Pai, de uma forma tremenda, Senhor. Aleluia, aleluia. Canta na Massúria, no mistério de Massúria. Abençoa, meu Pai. Aleluia, canta na Massúria. Eu creio, Senhor, meu Pai, canta na minha de Massúria, que onde tiver dois ou três congregados em teu santo nome, o Senhor já está aqui em nosso meio. Usa, meu Pai, o pastor Ailton de uma forma tremenda. Faz obra tremenda no nosso meio, Pai. Usa os pastores nessa noite, o pastor Ricardo, Pai. Usa ele, Pai, com ousadia. Faz obra tremenda em nosso meio, Pai. Em nome de Cristo, Rei da Glória. Graças a Deus. Amém. Amém. Já acabou. A bateria acabou, né? Amém. Glorificado o Rei da Glória. Vamos orar, Deus. Senhor, meu Pai, ele me canta lá no Santo Greve da Massúria. Fala conosco nessa noite, meu Pai, de uma forma tremenda, Senhor, meu Pai. Aleluia, Senhor, da glória. Eu creio, Senhor, meu Pai, canta e me canta lá, me canta na Massúria. Orianda e me canta neve na Massúria, onde ele me canta. Arianda e mistério na Massúria. Falas conosco, papai. Abençoa, meu Pai, o estudo dessa noite. Faz uma tremenda, Senhor, da glória. Aleluia, Senhor, meu Pai, para que podemos cantar a Massúria e a Macheia. Riona e canta, e a Massúria. Se Riona e canta, sendo capacitado em tua palavra, opera as maravilhas, Senhor. Eu creio, Senhor, meu Pai, que tudo será possível ao crer. Usa os teus filhos amados de uma forma especial. Aleluia, aleluia. Glorificado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Se você puder, fique de pé. Senhor.
ministrada aqui pelo pastor Ailton, discipulado no princípio espiritual da criação. Ele falou, fez ali uma abordagem, né, da criação do homem e o porquê que o homem foi criado. E tem um objetivo mesmo, que Deus não precise do homem, mas Deus tem um intuito, Deus tem o interesse de se relacionar com o homem. Amém? E esse interesse de Deus de compartilhar isso com o Senhor, de fazer com que nós fôssemos cooperadores de Deus, da sua obra, isso é pelo amor que o Senhor tem pela sua própria criação. O Senhor diz que quando Deus criou o homem, ele viu que o que ele fez era bom, mas o pecado distanciou o homem de Deus, distanciou o homem da presença e do propósito de Deus. E agora nós temos aí, você todos receberam a folha que tem aí. São duas páginas, na verdade são 3, né? Aula número 2. No dia de hoje vai falar o discipulado no princípio espiritual do Antigo Testamento. Então nós vamos fazer aqui algumas abordagens para consolidar o que a gente está falando, né, no Velho Testamento. Também textos que vão relatar aqui princípios que são importantes dentro dessa relação de discipulado. Né? Deus criou o homem para se relacionar com ele, e esse é um princípio que foi abordado ontem. E nessa aula de número 2, esse princípio do Antigo Testamento diz aqui para nós na introdução. Você vai acompanhando aí e eu vou fazendo alguns comentários. Temos visto que Deus pretendia se relacionar pessoalmente com o homem criado, a despeito de ter tudo o que poderia lhe ser necessário: poder, majestade, honra, glória. Ou seja, Deus tinha poder, tinha majestade, tinha honra. Deus precisava de se relacionar com tudo que era necessário. E tudo que você possa imaginar, Deus já tinha dentro da sua própria essência. Toda a riqueza, toda a glória. Mas o próprio Deus não consegue ficar sozinho. Quando você vê uma pessoa sozinha, não está certo. Uma coisa está errada. Há uma necessidade do ser humano, que é criatura de Deus, e depois, quando nós irmos para a igreja, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, filhos por adoção, mas há uma necessidade no ser humano de se relacionar. Quem não quer relacionar está errado. Né? Se tem alguma pessoa dentro do quarto, ou não quer sair, ou não quer conversa com ninguém, alguma coisa na essência dele, na matriz, né, da sua formação, está errado. Deus é da mesma forma, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós nos parecemos com Deus, amém? Quem parece com Deus aqui? Então nós nos parecemos com Deus. Como nós nos parecemos com Deus tem esse mesmo desejo de se relacionar. Ele não precisava, não, ele tem majestade, poder, honra, sim, mas ele quer se relacionar conosco. Ele quer partilhar conosco a sua obra, a reconciliação do ser humano. E Deus sentiu necessidade de cuidar de alguém, de amar, de ser amado por alguém, e deu-lhe como prerrogativa a possibilidade de decidir não fazer. Deus não precisava do homem, o homem, todavia, haveria de precisar de Deus. Deus haveria de amar o homem e esperava o amor desse ser especial estava sendo criado. Esse é o preço do relacionamento: gerar, formar, aproximar, para dar e receber. Um relacionamento é um vínculo de troca. Não existe só uma via. É uma via que vai e volta. Não tem jeito de você ter uma amizade com uma pessoa, só você que visita, só você que liga, só você que importa, só você que tem
preocupações, né? Não, o relacionamento, ele... Ah, tá filmando, né, mãe? Posso sair desse enquadramento. Eu sou meio imperativo, o que eu faço? Vou dar trabalho para você, mãe? Não vou ficar quieto, qualquer coisa assim mesmo. Então, assim, Deus, ele precisa de se relacionar, e não havia essa necessidade, mas o homem está intrínseco em nós essa necessidade. E como você está aqui, e temos relacionamentos, nós precisamos cultivar esse relacionamento. Da mesma forma, o discipulado. O discipulado, a base do discipulado está em Jesus, está em Cristo. Essas aulas são módulos, né? Às vezes você vai pensar, mas se for falar das relações dos discípulos de Jesus, que é a base central do discipulado, a relação de Jesus com os discípulos, eu acho que não falo. Mas isso são módulos, é aula, que vai chegar o momento. Então, ontem foi falar da criação, ontem foi falar de como Deus criou o homem, e uma necessidade de Deus relacionar com o homem, porque o próprio Deus não consegue sozinho, precisa de conversar, precisa de relacionar. E agora a gente está falando dessa base, dessa construção desse relacionamento no Velho Testamento, que vem lá de alguns princípios que nós estamos falando. Amanhã tem uma continuidade dessas aulas, amanhã pela parte da manhã, falando de princípios importantes do Novo Testamento, né? Principalmente das relações dos discípulos com Jesus. E aí eu quero frisar aqui algum ponto que eu fiz aqui na minha preparação. E uma coisa que é bom a gente abordar, além de Deus ter uma necessidade, né, de se relacionar, e o objetivo que Deus criou o homem para se relacionar com Ele, Deus criou o homem também para que esse homem venha a adorar o Senhor. Ontem a gente estava até comentando sobre isso, e falei com o pastor Ailton. Eu acho interessante essa questão. O porquê que nós fomos criados? Deus está em busca, à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Deus diz que Ele lá em Roma está à procura, está procurando esses verdadeiros adoradores. A essência dos anjos do Senhor é adorar o Senhor. Não se cansam de dizer santo, 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 santo é o Senhor. Então nós somos criados para relacionar com o Senhor, para adorar o Senhor, na beleza da tua santidade. Mas adorar o Senhor não é adorar o Senhor na igreja, apenas nos cultos. Adorar o Senhor, viver uma vida de relacionamento com Deus, é uma prática do nosso dia a dia. Deve ser, então, intrínseco dentro de nós, uma vida de adorador. O que é uma vida de adorador? Tudo que nós fazemos ou tudo que nós falamos tem o intuito de glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém? Você trabalha? Trabalha. Onde você trabalha? Eu trabalho na escola, eu trabalho no escritório, eu trabalho na polícia militar, eu trabalho no restaurante. Então, onde você trabalha? Onde é que você trabalha? Você deve glorificar o nome do Senhor se você está vivendo verdadeiramente em Cristo. Então, isso é intrínseco para adorar o Senhor. Nós vivemos uma vida de relacionamento com Deus e temos uma necessidade de glorificar o nome do Senhor, entendendo que Ele é soberano em todas as coisas. Amém? Isso é uma vontade. Isso faz parte dos relacionamentos, de adorar e glorificar a presença do Senhor. O Senhor Deus está à procura aqueles que querem adorar. A autoridade é um princípio indispensável em um relacionamento, construído através do vínculo do discipulado. Então, o vínculo do discipulado é uma relação que a gente quer abordar nessas aulas, é uma relação de autoridade. Fala comigo assim: o discipulado é um vínculo de relacionamento que tem autoridade. Isso é muito sério, porque nós estamos vivendo dias que as pessoas, na sua maioria, em todos os níveis de relacionamento, elas têm
uma insubordinação, de não se submeter à autoridade. Isso a gente vê nas escolas, isso a gente vê dentro da igreja, isso a gente vê dentro das nossas casas, com os nossos filhos. E se você não tiver bem firme nesse propósito, e aí a igreja é muito importante, porque nós estudamos esses vínculos, esse princípio de autoridade, você provavelmente terá alguns problemas, porque aquele que quebra esses princípios recai sobre ele consequências, e são consequências que não são boas. Então, o primeiro ponto é a autoridade do discipulador, responsabilidade do discípulo. Autoridade, preste atenção, a autoridade do discipulador, ele tem uma autoridade, mas o discípulo tem responsabilidade. Não é uma autoridade simplesmente da parte daquele discipulador. O discípulo, ele tem responsabilidade de um aluno, daquele que quer instrução, daquele que aprende, e isso nós somos tentados em todo o tempo ser um homem e uma mulher que comete o pecado da rebelião, da rebeldia, de insubordinação. Ali o Aurélio trabalha na polícia militar, e na relação da polícia militar não aceita-se insubordinação. É verdade? Não tem que discutir os termos. Essas questões não se discute muitas vezes na questão do militar. Às vezes a pessoa tem razão, a pessoa tem alguns argumentos, são plausíveis, mas na relação do militar não vai nem ouvir, simplesmente obedecer. E a gente é cheio de razão. Nós somos pessoas que temos razões. Nós temos muitas razões. E razão não é o que não falta para nós. E por conta disso, nós muitas vezes vivemos em conflitos, porque nós achamos que o direito é nosso. Nós achamos que nós estamos certos. Nós achamos que fomos injustiçados. E muitas vezes nós achamos que é injustiça da parte de uma pessoa, ou até mesmo, às vezes, nós ficamos tão mal que achamos que a injustiça até mesmo da parte de Deus. Esse texto de Êxodo 4, você tem aí no seu folheto, vai falar aqui quando Moisés se luta para não ser enviado por Deus como seu representante. E ele vai aqui dizer, esse texto diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele saiu ao teu encontro e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e eles porás na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele. Repita comigo assim: eu serei com a tua boca e com a dele. E vos ensinarei o que deveis fazer. Aí ele diz também aqui: ele falará por ti ao povo, e ele será por boca. E tu lhe serás por Deus. Ele falará por ti, preste atenção, ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. É forte isso, né? Não quer dizer aqui que Moisés é um Deus. Está dizendo aqui que Moisés, nessa relação de Arão, que nesse momento foi elegido como um sumo sacerdote, inclusive todos os seus descendentes, a partir daí Arão e todos os seus descendentes serão sumo sacerdote, terão lugar na casa de Deus, de autoridade, de
destaque, mas ele diz: olha, eu não abro mão de você, Moisés. Arão fala bem? Fala. Você não dá conta de falar? Você tem uma fala mansa? Você sabia que a fala dele era mansa? Tudo bem, mas eu vou usar ele para ser boca, mas eu vou falar com você. E eu gosto muito do texto de 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 12, que diz o seguinte, se eu não quiser ler, eu vou ler aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha o que isso é sério. Nós somos embaixadores de Cristo e Ele está fazendo o seu apelo em nosso intermédio. Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ou seja, o embaixador tem a função de representar um rei. Ele representa um rei quando ele não pode estar. Ele representa a presença dele ali. E ele vai falar exatamente aquilo que o seu Senhor, aquilo que o rei, que o soberano iria dizer. Ele não pode ter vontade própria, nem desejos, não. Ele tem que transmitir exatamente aquilo que o seu Senhor, aquilo que o seu soberano iria transmitir se ele estivesse presente. Então Deus está dizendo: olha, eu posso fazer as coisas, mas eu quero usar você aqui na terra para ser o meu embaixador. É como se você estivesse falando por mim. Você vai na terra e vai negociar a reconciliação do homem com Deus. Porque o homem, através do pecado, se afastou de Deus. Então nós que somos embaixadores, somos representantes legais de Deus. Então isso que ele está dizendo aqui em Êxodo: olha, você, Arão, vai falar, você vai transmitir, mas eu falo com Moisés. É com Moisés que eu falo, é com ele que eu tenho o relacionamento. E isso vai gerar alguns problemas, que são às vezes quebras de autoridade. E aqui o texto vai dizer, o comentário do autor, o pastor Ailton, se você não sabe, ele que escreveu isso aqui. É até difícil para mim ministrar, porque é ele que escreveu. Eu estou tentando, não sei se você está sendo aí do jeito que você queria, mas é ele que escreveu. Eu até achei interessante os textos aqui, viu, pastor Ailton? Ele escreveu que o autor, pastor Ailton, e muito forte a base que o Senhor estava estabelecendo na relação entre Moisés e Arão. Arão, o discípulo, haveria de contribuir com o seu talento especial, fluência. Quem tem talentos aqui para a obra de Deus? Amém? Mas esse talento não pode subir no seu coração ao ponto de você achar que você é superior a outras pessoas, inclusive a até mesmo os seus líderes. Arão tinha uma fluência, falava bem. Por exemplo, é difícil, eu vou falar isso aqui, eu não gosto, mas eu vou falar. Por exemplo, eu tenho uma boa fluência, minha voz é boa, é inegável, assim, ó. Eu nasci desde cedo, fiz curso. Agora, eu pensar que eu tenho uma voz boa, boa dicção, eu sou muito bom para falar, para pregar em função. Não tem nada a ver isso. Qual que é a relação comigo? Nenhuma relação. Nenhuma relação. Porque se eu não tenho a presença de Deus na minha vida, então eu subir aqui e falar só besteira. Podia ser radialista, locutor, aí eu vou transmitir outras coisas. Mas quando você sobe um pouco para falar as coisas de Deus, não adianta você falar bem ou ter boa dicção, não. Você tem que falar as coisas que são discernentes ao Espírito Santo de Deus para a igreja. A vontade que Deus tem, né, no momento de falar com a igreja. Arão tinha uma boa dicção, isso não era o suficiente. E não era porque ele tinha uma boa dicção, Deus ia olhar para ele e dizer: eu acho que eu vou escolher ele. Até a semana passada eu estava aqui orando e veio no meu coração o texto de Samuel, quando vai escolher ali o substituto de Saul. Então, o profeta Samuel era um homem de Deus, era um profeta. Ali não era um ímpio, ali não era uma pessoa qualquer, era um
profeta. Mas o que ele fez? O que ele fez? Eu não posso sair, não é? O limite é essa planta. Ótimo. Marco, põe uma fita para mim. Ele era um profeta, o profeta Samuel. Ele não era uma pessoa qualquer. Mas o que ele fez? Ele olha para os filhos, o primeiro que aparece, ele já acha que é ele. E Deus vai advertir, ó, não é esse, porque eu não vejo como o homem vê, e eu já tenho rejeitado. Não é pela aparência, não é pelo que parece, mas é pelo que eu já escolhi. Deus havia escolhido Davi, um homem segundo o seu coração. Então preste atenção, como eu estava dizendo, enganoso é o coração do homem. Cuidado, depois você pode estar selecionando, escolhendo ou avaliando pessoas segundo a aparência, segundo o que parece. E tem muita gente sendo enganada, em montes aí, ó, levando para a igreja, levando para dentro de casa, pessoas que estão lá no monte, estão uma boa oratória. Ó, não estou falando quem vai no monte aqui, viu? Desculpa, se você está entendendo isso, eu também vou. Mas eu estou falando, tenha cuidado, não é a aparência que parece. Você conhece a pessoa? De onde você conhece? Qual relacionamento que você tem? Eu estou falando de relacionamento. Relacionamento é muito importante. Relacionamento, você conhece a pessoa, você visitou a pessoa, você vai na casa dele, para você chamar a atenção. Olha, eu sendo pai, né? De chamar a atenção. Para você advertir, ou você falar com o discípulo, você precisa ter horas. E algumas horas sentado com ele, falando de muitas outras coisas, criando vínculo de amizade e relacionamento. Você não senta com a pessoa para divertir ele em situações da família, do casamento, ou repreender ou exortar ele em alguma situação, sendo que você não tem entrada com aquela pessoa. Ele não vai te ouvir. Não tem nenhuma produtividade nisso. Ele vai ouvir se ele vê você como um representante legal de Deus na sua vida, que Deus usa você, e ele vê Deus na sua vida. Agora, isso não é aparência, isso não é o que parece, porque eu achei interessante, nossa, porque parece unção, não, olha como é que fala. Não, irmão, você conhece? Você já foi na casa dele, foi na sua casa? Qual vinho você tem para você dizer isso? Se dependesse do profeta Samuel, Davi não seria escolhido. E se dependesse de mim, muitas vezes eu ia errar em muitas situações. Mas aí há uma grande diferença. Quando nós temos um coração ligado a Deus, aí a gente ouve de Deus, por isso que a gente ora, por isso que a gente está aqui na igreja, por isso que você lê a palavra. Por quê? Porque você vai ouvir de Deus. Como o profeta Samuel ouviu a voz de Deus. Não é esse. Não é esse. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Você ouve a voz de Deus, você busca a presença de Deus, você ouve através de oração e de sonho, Deus fala, Deus mostra, Deus dá sinais. Essa relação é muito importante, de autoridade, uma relação do discipulador e a responsabilidade do discípulo. E no segundo ponto, resistir à autoridade de alguém que fala em nome do Senhor é como resistir o próprio Senhor. Isso é muito sério. Olha o texto de Miriam e Arão. Aqui eu vou resumir essa história, não vou ler, depois você lê. Miriam, Arão e Moisés, uma família, são 3 irmãos. Moisés foi criado no Egito, pela filha de Faraó, em toda a ciência e estudo do egípcio. Ele era um homem de muita capacidade. Egito era o maior império da época. Ele cresceu ali. Então, Moisés não era um qualquer um. Não que eu estou sendo preconceituoso. Eu estou querendo te dizer quem era Moisés. Moisés era um cara muito preparado na ciência, nas línguas, sabia falar com as pessoas, se comportar, tinha uma educação. Mas ele, em algum momento, pelo sangue que havia corrido nas suas vezes do povo hebreu, ele vê um escravo lá no Egito, de Faraó, sendo surrado. Ele briga com o soldado, mata o soldado, enterra na areia e foge, e vai embora, e vai parar lá na casa dele. Chegou aqui e encontra quem? Seus irmãos, Miriam e Arão. E aí, irmãos,
Deus começa a ter um relacionamento com Moisés. Deus fala, eu falo com Moisés boca a boca, não por enigmas, não por sinais, eu falo com ele claramente, eu tenho um relacionamento com Moisés. Deus está dizendo, eu falo com ele boca a boca, face a face. Então isso sugeriu e surgiu dentro do coração de Miriam e Arão ciúme, inveja. Deus não fala só por ele, fala por nós também. Miriam, diz o texto, que era uma profetisa. Arão era já nesse momento que foi selecionado através dessa relação de discípulo Moisés e discipulador Arão, era um sumo sacerdote. E os dois juntos, diz o texto aqui, falaram Miriam e Arão contra Moisés. A justificativa não é essa. O texto está dizendo aqui que é porque eles disseram que ele casou com uma cuxita, uma mulher cuxita, né? Sabe o que quer dizer isso? Uma mulher de outra raça, de outra tribo, de outra nação. Em algumas traduções, alguns estudos quer dizer que era uma mulher negra. E eles disseram que era isso. E começaram a falar contra ele. Mas o problema não era isso, o problema estava mais dentro, estava no coração. Então Miriam, uma profetisa, uma mulher que era usada por Deus. Então nesse momento ela tem no seu coração um sentimento de ciúme, de inveja. E Deus fala para ele, sai da tenda, chamou os três para fora da tenda e diz, olha, agora falar com os três. Agora é um assunto de família. É um assunto de família. Chama os três e aí Deus vai falar o que está aí no texto. Olha, deixa eu dizer um negócio para você, vem cá. Mais ou menos o seguinte, Deus falou para ele assim, Miriam, eu já te usei, é verdade, não está escrito isso aqui não, mas só para vocês entenderem mais ou menos. Eu realmente uso, você é profetisa, Arão, você é sumo sacerdote, você fala coisas que eu comunico com Moisés e você fala, né, a boca de Moisés. Eu realmente até gosto muito de você, mas eu quero dizer um negócio para vocês. Olha, com Moisés o negócio é diferente. Com Moisés eu falo boca a boca, face a face, claramente. E por conta do pecado de vocês, por conta do pecado de insubmissão, de rebelião, agora Miriam ficou leprosa. E ela fica leprosa 7 dias no arraial. E ela ficou leprosa e foi exposta publicamente. Não só ela ficou reclusa, mas todo o arraial ficou recluso, sem poder sair durante 7 dias, porque é uma doença contagiosa. Então o ato de Miriam não foi só prejudicial naquele momento para ela, pela uma advertência de Deus, mas ela foi exposta publicamente no arraial. Então ela ficou exposta ali diante das pessoas, leprosa. No 7º dia ela foi curada, mas todos souberam o que aconteceu. Ah, mas e Arão? Não, Arão não ficou. Mas por quê? Há um preconceito ali, algum problema? Não, Arão era um homem que era mais novo que Miriam, e o texto deixa bem claro, se vocês forem ler, que ele foi completamente, totalmente influenciado pela sua irmã Miriam. Ela que iniciou o conflito, ela que fez as observações, e ele foi na conversa dela. Mas aí mais na frente ele diz, e ele reconhece o seu erro, reconhece o pecado. Ele diz e chama Moisés, olha, pelo amor de Deus, Moisés, intercede por nós diante de Deus. Intercede por nós diante de Deus, porque nós agimos loucamente. Então ele se arrependeu do ato que fizeram. E por conta disso, Deus então não aplicou ali uma disciplina, mas a quebra, a resistência da autoridade de alguém que fala em nome do Senhor é como resistir o próprio Deus. Arão e Miriam não somente magoou a Deus, a Moisés, quer dizer, mas magoou profundamente a Deus, aquele que estava ali representando, estava avalizando, estava dizendo, olha, eu quero Moisés. Preste atenção no que eu vou dizer, que é muito sério. Quando você se levanta com uma autoridade constituída
por Deus. Você está querendo dizer que não é que você é mais preparado para aquela pessoa. Você está querendo dizer o seguinte: Deus, eu não concordo com você. Você está indo contra não só aquela pessoa, mas principalmente você está indo contra Deus. Você está indo contra uma escolha soberana de Deus. E se você vai contra uma escolha soberana de Deus, então há consequências dessa insubmissão, dessa insubordinação. Não sou subordinado, não aceito, não reconheço, não entendo que é dessa forma. Como assim? Deus fala com ele? Não, fala comigo também. Fala comigo também. Eu sou profetisa, fui usado por Deus. Quantas vezes esse Moisés aí, ó, esse irmão nosso, ficou no Egito, nós aqui no deserto, passando dificuldade, e Deus nos sustentou durante toda essa. Agora esse rapaz, todo dondó, todo, né, chega aqui, e como assim? Você parar para pensar, meu irmão? Moisés foi criado no Egito, todo com a cultura do Egito. Chega lá e como assim? Deus escolhe ele? Mas antes de escolher ele, Deus já tinha me escolhido. Eu sou profetisa, ora essa. Deus não fala só com ele, não, fala comigo. E aí, meus irmãos, nós estamos enchendo o nosso coração de razões. E eu quero dizer algo para você: as nossas razões muitas vezes nos convencem. Nós ficamos totalmente convencidos. Nós estamos certos. E nós estamos certos. E aí nós entramos num caminho muito perigoso. Muito perigoso. É uma linha muito tênue daquilo que é justiça, daquilo que é certo e daquilo que é insubordinação. A gente precisa ter muito discernimento. Porque muitas vezes nós não estamos em contra alguma pessoa apenas. Você está em contra as decisões e as escolhas da soberania de Deus. E aí é grave. E é isso que aconteceu com Miriam, com Arão. No tópico 2, seguindo aí, vamos seguir mais para frente. Tem outro texto, Samuel, né, aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, diz o Senhor Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto se diz, pois não te rejeitou a ti, mas rejeitou a mim. Samuel, não é que o povo está com problema com vocês. Vai lá, conversa com as pessoas. Eu rejeitei Saul, mas olha, o povo não está com problema com você. Essas pessoas estão com problema comigo. E às vezes, irmão, presta atenção, olha para cá. E às vezes nós entramos em questões que ferem o nosso coração, e nós entramos num lugar um lugar que a gente às vezes não consegue sair desse lugar de rancor, de angústias, de achar que nós somos preteridos e tudo parece que é contra nós. Aí nós entramos num lugar desse difícil de sair. E às vezes é difícil de sair desse lugar. É um lugar perigoso. E às vezes nós ficamos nesse lugar e aí isso acontece, nós achamos tudo ruim, tudo não é bom. E aí a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a ficar mal, mas a gente está mal, sabe com quem? Sabe com quem a gente está mal? A gente está mal com Deus. Ah, mas não falei isso não. Falei isso não. Em nenhum momento eu falei isso. Não, você não falou mesmo. Mas é que você não está entendendo. A gente precisa entender. Porque às vezes você não está contra pessoas, você está contra Deus. E isso é muito sério. O segundo ponto, o discípulo é alguém que auxilia a missão do discipulador. A palavra do Senhor a Moisés face a face, a qualquer fala com o seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, o seu discípulo, o seu aluno, filho de Nun, não se apartava da tenda. A tenda de Moisés no arraial, meu irmão, olha para mim, olha aqui, ficava fora do arraial. Moisés tinha um relacionamento com Deus, a tenda dele não estava junto com as outras, ficava fora. Então, quando Deus falava com ele, descia uma coluna de fogo, as pessoas ficavam à porta da tenda e viam a coluna de fogo que descia, e
e eles presenciavam, eles viam Deus se manifestando ali com Moisés. Então a tenda de Moisés ficava afastada das outras. E eu lembrei de mim, quando eu vou para o acampamento, eu pego minha barraca e ponho longe, afastada dos outros. Ah, por quê? Porque você parece com Moisés, Deus fala com você, ele desce uma coluna, né? E os irmãos que eu vejo de longe, né, Daí? Já viu por longe? Já viu? Você já viu isso? Você já viu, pastor Daí? Bom, por que ele já viu? Porque é relacionamento. É relacionamento. Como muitos aqui já viram. Relacionamento você não cria em uma semana, um mês. Você gasta às vezes 1 quilo de sal. E aí, isso é caminhar, isso é discipulado, isso é andar junto. Sabe até dos defeitos da gente. Por que eu monto lá? Porque eu monto, aí solto um som, ondas sonoras, subindo e descendo, subindo e descendo. Ninguém consegue ficar perto de mim, então eu vou para longe. Assim era a tenda de Moisés, ficava distante, não porque ele roncava, porque tinha um relacionamento ali de intimidade com Deus. E nesse momento, no outro texto de Êxodo 24, diz: levantou Moisés com Josué, o seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Então nós vemos textos aqui que mostram claramente que o discípulo é alguém que auxilia, que quer ajudar, que está disponível. Não é um empregado do discipulador, como eu já vi pastores, naquela época surgiu os servos, há uns anos atrás, surgiu muito princípio errado, pastor pegando discípulo para fazer trabalho com ele, empurrar o carrinho no supermercado, coisa absurda, absurdo. Não é isso que ele está falando. É ser cooperador. Essa obra aqui é do Senhor, amém? Amém? A obra que está instalada nessa região é uma obra que é do Senhor, e nós somos cooperadores dessa obra. Então a gente tem desejo de ajudar. Está precisando fazer alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Quero caminhar, quero fazer algo, quero contribuir com algo, quero ajudar alguém, quero discipular, quero caminhar com a pessoa para dizer: olha que coisa mais interessante. Josué via Deus falar com Moisés. Josué andava com Moisés. Josué tinha intimidade. Quando Moisés subia o monte, ele ficava no pé do monte. Ele ajudava Moisés carregando a carga, sim. Muitas vezes era muitas mochilas, ele ajudava ele. Mas ele estava ali pronto para servir, pronto para ajudar, pronto o tempo inteiro. E ele diz, olha aqui, o autor, pastor aí: vivemos uma época de pobreza espiritual. Por um lado, temos poucos que podem ser chamados discipulador, no sentido verdadeiro da palavra. Por outro lado, menos ainda se apresenta os discípulos. É verdade que muitos não podem ser reconhecidos nem chamados como discipulador de fato, mas nós temos também muitos que não servem para ser discípulos, que não é ovelha, está mais com um cabrito do que com ovelha, da coisa. Tem gente que você não consegue falar com ele, tem que ter lá. O pastor uma vez pregou aqui na igreja, não sei se você lembra, pastor aquele nordestino, né? Josué. Ele diz que gente tem irmão que é igual cavalo, tem um lado, sabe cavalo tem lado para subir? Quem sabia disso? Eu não sabia, não, porque da roça. Aliás, pensa numa pessoa que queria ter sido da roça. Eu queria ter nascido na roça. Eu vejo as pessoas contar que nasceu na roça. E aí, conversando com seu irmão, seu irmão morou na roça. Não é possível, o senhor é mais novo que eu, morou na roça. E teve experiências. Eu não sabia que tem lado para subir no cavalo. Na verdade, eu não tenho nem um pouco de interesse em subir no cavalo. Isso não ia acontecer, né? Não tem esse interesse. Subi uma vez para nunca mais subir. Nunca mais. Eu tinha 16 anos, subi no cavalo e esse cavalo não parava por nada. Eu não sei o que ia fazer.
acontecer? Eu vou morrer, provavelmente. Porque era muito descampado, subia, buraco, você vai cair dentro do buraco, eu vou morrer. Eu vou cair desse cavalo, não tinha como eu parar ele. Eu sabia que tinha que puxar aquele negócio, mas eu puxava e ele não parava. Não tem jeito, nunca mais isso. Foi só essa vez. Então eu não sabia que tinha lá para subir. Então tem lá, tem gente que tem lá. Você não pode chegar nele de qualquer jeito. E nós, irmãos, como discipulador, pastor, nós não temos que ter lado. Nós temos que ter todos os lados. Não pode ter um irmão aqui sentado nessa igreja, que vem assistir um culto aqui, e ele fica sem graça chegar em mim, porque tem lado para chegar em mim. Aquele homem é carrancudo, eu já me falaram que eu sou carrancudo. Mas eu não sei nem como chegar nele. Não pode, eu tenho que ter entradas. Eu tenho que ter portas de entradas. Eu tento me esforçar ao máximo, procuro as pessoas, converso, relaciono, falo. Mas às vezes a pessoa pode olhar para mim, esse cara é meio estranho. Tem jeito de eu falar com ele. Como que um pastor, um obreiro, um irmão está aqui, tem uma pessoa que está aqui e ele não consegue chegar em você, porque tem medo de chegar em você. Ele não tem liberdade. A palavra certa é essa. Não é nem medo, liberdade. Consigo chegar. Aonde eu vou aqui? Vem cá. Vem aqui. Irmãos, essa é a 11ª aula que eu estou vendo. Vem aqui. Eu uso como que eu chego no Mike, por exemplo? E aí, Mike, tudo bem? Não tem coragem de chegar nele e cumprimentar, e aí, como é que está a sua vida? Não posso perguntar? Não posso chegar? Será que ele acha ruim? Como assim? Nós, como que chega um homem desse, holandês, e a gente não sabe nem lidar com ele? Pode sentar. Não pode nem lidar, não tem nem jeito de conversar. A gente tem que saber conversar. As pessoas precisam ter liberdade de chegar no pastor, no obreiro que está aqui. Você não pode ter cara ruim o tempo inteiro, ou a pessoa achar que não tem jeito de chegar. Então tem relacionamento. Aí vira uma igreja sem relacionamento. A pessoa assiste um culto aqui e vai embora. O irmão Márcio, cadê o Márcio? No fundo, você me falou uma vez, eu nunca esqueci. Vocês que veio aqui, quantos anos atrás? Quem? 19 anos, pelo amor de Deus. E ele disse para mim o seguinte: eu vou naquela igreja, eu fui vários, eu quero achar uma igreja para mim, eu vou assistir o culto, e eu vou embora. E se quando eu for embora, ninguém falar comigo, eu não volto lá mais, eu vou. Foi ou não foi? Hã? Hã? E quem te pegou? Lá na rua? Eu. Ah, mas você é bom demais, não. Estou falando que é essa história que eu tenho para contar, não tem outra. É essa aqui. Eu fui lá atrás dele na rua, conversei com ele. E tem 19 anos daqui. Então, irmãos, ele precisa ter entrada, ele precisa ter essa vontade. Discipular é fácil? Não. Abrir sua casa não é fácil. E às vezes demora as conversas. Mas é muito gratificante. Quando você vê uma pessoa dizer assim para você: olha, eu estava com um casamento destruído, pastor. Eu não tinha nenhuma perspectiva. E eu ia separar. Ou eu ia tirar minha vida. E eu pus uma pistola no colo. Ou eu ia fazer isso e aquilo. Mas Deus interveio. Deus entrou na situação. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Isso é gratificante. É isso que é o Evangelho. E funciona. Aí eu vejo ele funcionar, irmãos, isso para mim é testemunho. Fortalece a minha fé. Amém? Nós não estamos aqui só para vir aqui cultuar a Deus, mas nós exercendo a nossa fé, e a nossa fé, ela funciona. Funciona na vida das pessoas. A palavra do Senhor ela é rema. Ela tem que funcionar. Ela tem que mudar. Ela tem que transformar a vida de uma pessoa. E quando você vê a transformação na vida de uma pessoa através de Deus, somente Deus pode fazer isso, aí é fantástico. Como eu disse na escola dominical semana passada aqui, não é conversa, diálogo que vai mudar a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é arrependimento, é confissão de pecado, é arrepender, é dizer: não, eu quero mudar. Por quê? Porque ele entra em contato com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus convence ele do juízo do pecado. Então, Josué, o discípulo,
fantástico. E o discípulo 3 é alguém que deve honrar o discipulador. As consequências da desonra, está aqui. Geazi, o moço de Eliseu. Geazi era o moço de Eliseu, do profeta. Esse texto aqui vai dizer da cura de Naamã. Quem lembra do profeta Naamã? Ele foi lá no profeta, porque a sua serva lá na sua casa diz: vai lá em Israel, que tem um profeta de Deus, e ele vai orar por você. Naamã, um homem chefe da guarda do exército da Síria, vai lá e tem um contato com o profeta. E ele fala: olha, vai lá e mergulha no Jordão 7 vezes. Ele foi curado e ele queria então dar presentes. Ele levou presentes para Naamã, para o profeta Eliseu. E o profeta não aceitou. Falou: não, você pode ir embora. Eu não quero nem ouro nem prata. O que eu tenho, eu te dou. E é isso. Nós não queremos nada. Se você entrar na igreja e ver homem querendo o seu dinheiro, ou alguma coisa além daquilo que é Deus, você pode desconfiar. Nós não queremos nada, porque nós trabalhamos é para o Senhor. Se você quiser dar um presente, às vezes, para mim, eu até vou aceitar, mas se eu ver que esse presente está influenciando nas relações, nesse momento, o profeta Eliseu não aceita o presente, mas Geazi, que era o moço, o discípulo, diz: espera aí, eu quero. Eu me interesso nisso. Diz o texto que ele diz aqui: Geazi, o moço de Eliseu, um homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo, olha só o que ele diz: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, receber dele alguma recompensa. Ele vai. Ele coloca Deus no meio do negócio. E ele vai em mente, e quando ele volta, Eliseu diz para ele: onde você estava? Ele falou: não, eu não estava em lugar nenhum, eu cheguei agora. E Eliseu diz: olha, por acaso meu espírito, o Espírito de Deus não foi contigo? Ou seja, você está mentindo. Você está mentindo. E aí diz o texto que por conta dessa consequência de desonrar uma decisão de um líder, do profeta, que decidiu não receber, e o seu discípulo achou que ele estava errado, que ele tinha que receber, foi atrás dele, e olha o tanto que ele poderia ter gerado problemas. Quando ele vai atrás de Naamã poderia pensar: peraí, esse rapaz, mas o profeta disse que não aceitou. Será que ele estava em nome? Porque ele disse que estava no nome do profeta, mentindo. Mas que isso aí está certo? Poderia pensar assim: tem alguma coisa errada, caráter, colocou em jogo o caráter do profeta. Questões seríssimas de desonra são responsabilidades de um discípulo que pode, muitas vezes, cometer erros graves, e ele cometeu esse erro. O texto diz aqui que ele cometeu, ele foi atrás, e, portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, o profeta está dizendo, e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. 2 Reis, capítulo 5, versículo 24. No passado, Geazi fora muito útil a Eliseu, porém a sua desobediência à ordem do profeta lhe trouxe uma consequência desastrosa. Uma consequência desastrosa. Deus honra aqueles que assumem responsabilidades e não ignora a quebra de princípio de autoridade. Deus não ignora a quebra de princípio de autoridade. Eu escrevi aqui algo que eu queria dizer. E orou Eliseu e disse: Senhor, não é nesse momento, aqui. Quebrar princípios de autoridade, sejam em todos os níveis de relações, seja com seus pais,
seja com os seus líderes espirituais, qualquer relacionamento onde há um vínculo de autoridade e esse vínculo é quebrado, ele é quebrado, ofendemos não apenas o líder, mas ofendemos profundamente aquele que constituiu esse líder, aquele que avalizou, aquele que diz, olha, eu quero colocar esse homem aqui e abençoei. Deus honra aqueles que assumem responsabilidades. Deus tem uma honra para eles. E o texto aqui também vai dizer das bênçãos da obediência. E o que ocorreu com Josué, com o discípulo, que foi um servo, que andou com Moisés? Ele recebeu do Senhor as benesses que era do seu servo Moisés. Josué 1, até o versículo 5 diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, que o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. A obediência de um discípulo, de um servo, a obediência de Josué, fez com que ele herdasse as promessas que o Senhor tinha para Moisés. E Deus diz: olha, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Isso são as heranças que nós podemos receber de um comportamento, de uma decisão, de estar sendo discípulo. Olha para mim aqui, prestando atenção. Ser discípulo não é fácil. É melhor não ser discípulo. É melhor não ter discipulado, ser discipulador. E é melhor não ser discípulo. Porque quando nós fazemos um vínculo de relacionamento, nós entendemos que isso é o princípio que Deus estabelece entre nós. Nós podemos ser abençoados. Nós podemos entender isso como uma bênção. Mas se você não dá conta de submeter, não entra nessa. Não entra. Porque você vai ter que cumprir alguns princípios. Você vai ter que andar com uma pessoa que é um discipulador, que muitas vezes vai te perguntar alguma coisa. E tem muita gente que não quer falar da sua vida. Não quer dizer nada a respeito. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se você é uma pessoa daquela que diz: olha, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e ninguém vai comprar o arroz aqui para dentro de casa, e quem é que sustenta isso sou eu, então não entra nessa, meu irmão. É melhor você não ficar no discipulado e nem mexer com o discipulado, porque você pode ser um Geazi. Aquilo que era bênção pode virar maldição, porque o Senhor constitui esse vínculo. O vínculo de discipulado, de caminhar, de poder ter uma pessoa que ora por você, que liga para você, que interessa, é preocupado com você. Isso gera responsabilidades. E nós, nesse meio caminho, nós vamos muitas vezes ser incitados a cometer falhas e erros contra essas pessoas. Então, se eu não tenho essa relação, se você for um filho que não conseguiu obedecer pai nem mãe, e você no seu trabalho não consegue submeter a autoridade, você está com problema de insubordinação. Precisa ver isso aí. E aí, dentro da igreja, nas relações, provavelmente você vai ter problemas nos relacionamentos. E aí tem pessoas que não têm amizade. Ninguém vai na sua casa, você não vai na casa de ninguém. Isso não está certo.
Daí a pouco você vai ficar com vergonha. Você é um crente, um cristão, ou às vezes você é um pastor, mas você não tem nenhum vínculo de relacionamento. Mas que conversa é essa? Mas peraí, você é cristão? Uma igreja? Às vezes você vai conversar com uma pessoa que não é nem evangélico, não é nem um pastor, que tem mais vínculo do que você, que ajuda mais pessoas do que você ajuda. E aí eu posso ficar até meio envergonhado em relação a essas questões, de que eu tenho um chamado, de que eu poderia ser um embaixador, falar em nome de Deus. Isso é uma honra. Quem entende que é honra? Falar no lugar de Deus, como se Deus estivesse lá, e Deus vai te enviar, porque Deus confia em você. Você vai falar exatamente o que Deus quer que você fale, como se Ele estivesse lá. Isso é uma honra. De poder entrar na casa de uma pessoa, de poder ajudar a vida de alguém, o casamento de alguém, a família de uma pessoa, de entrar nos relacionamentos e contribuir. Isso é transformador. Mas isso requer de nós responsabilidades. Por último, e vou encerrar, a responsabilidade do discipulador ou do mestre. Êxodo 17, 8 a 9. Então vem Amaleque e pelejou contra Israel em Requifim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e saia a peleja. Olha só, Moisés está dizendo para Josué: por quê? Porque era o seu discípulo, ele confia nele, vai lá e escolhe os homens que você pode ir para a peleja. Eu confio em você. Peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Vai lá e exerce o ofício. Vai para o campo de batalha. Entra dentro daquela casa. Prega o evangelho. Abre uma célula. Abre um culto familiar. Abre um mês. Eu vou estar aqui com o cajado. Eu vou estar aqui orando. Eu vou estar aqui intercedendo. Vai e peleja. Então a responsabilidade, olha só, essa responsabilidade do discipulador ou do mestre sobre a nossa vida, isso deve ser para nós uma honra e um privilégio. Quem sente privilegiado por ter alguém que tem um cajado? O cajado simboliza proteção. Quando o pastor tinha um cajado, ele protegia as ovelhas do leão, do urso, do cajado. O cajado simboliza a autoridade. Fala comigo assim: cajado simboliza autoridade. Levanta a sua mão assim. Deus quer colocar na sua mão um cajado. Amém? Levanta a sua mão, quer profetizar. Deus quer colocar nas suas mãos um cajado. Isso é responsabilidade. Você vê isso como um privilégio? Você vê isso como uma responsabilidade? Você vê isso como uma honra? Ou você vê isso como um problema? Ou você vê isso como uma latada? Desculpa o termo, o mundo aí, as pessoas. Eu entrei com uma latada. Não me explicaram direito. Dali, o sagrado pastor. Eu não sabia que era desse jeito. Eu não sabia. Você tinha que ter me falado. Pastor Aide foi lá na minha casa em 2005. Quando nós fomos consagrados a pastor. 2005. Morava aqui na Vila Sul. Bem ali na EM13. Ele foi lá na garagem. Lembra da garagem? Dentro de uma rede. Lembra? Você sentou lá e ele foi falar para mim: irmão, só falou coisa ruim. Só falou de coisa ruim, de responsabilidades. Olha, tem privilégio? Tem honra? Tem. É bom? É. Mas olha, vai acontecer isso, vai passar por isso. E você não pode reclamar. Você não pode murmurar. Você é o representante de Deus. Esse é um ministério, um cajado. Quer dizer algo mais para você. Olha, ele falou para mim. Depois eu ouvi isso lá no ministério, lá, pastor Zé Clarinho. Uma vez que você é pastor, nunca
mais você vai deixar assim. Você pode até não querer. Mas aí alguém vai dizer lá de norte. O pastor Zé Cleber falou isso, lá de norte vai passar. Olha aquele pastor lá desviado. Até você vai dizer, mas você não sai de mim. Você não sai. Eu que fiz escolher, decidi um dia, mas nem agora eu estou ter sossego. Então o cara está lá bebendo cachaça, está lá no dele, na vida, né, que ele quer viver, passa alguém conhecido, ele diz, ó, o pastor lá, ó o pastor lá. Então, irmãos, tem responsabilidade. Quem gosta de responsabilidade? Aí é outro termo que eu quero terminar. Eu gosto de responsabilidade. Eu vivo de responsabilidade. É o combustível que eu tenho. Eu preciso de compromisso. Eu não sei como é você, mas eu preciso de compromisso. Eu preciso de projetos. Eu preciso de responsabilidade. O Evangelho, aqui a igreja, está a serviço do Senhor na obra, requer de nós responsabilidade. Quem não gosta de responsabilidade, quer viver deitado na rede, de feriado em feriado, de férias em férias, só bebendo água de coco e descansando, não mexa com isso. Mas pastor, você é doido, você está falando não mexer? Não, estou te falando a verdade. Você tem que encostar. Isso tem que estar em você. Eu já ouvi pessoas dizer, cara, eu já ouvi dentro dessa igreja aqui, dentro dessa igreja, eu já ouvi pessoa falar para mim, eu não quero saber de discipular, eu não quero saber de discípulo, eu não quero saber de ficar responsável por ninguém. Eu ouvi isso. Ah, mas você não devia falar isso não, pastor. Eu estou falando. Eu ouvi. É triste ouvir isso, é triste. É triste. Mas eu ouvi. Aí você pensa, não é possível, é possível. Mas está desviada essa pessoa, tá? Não. Está aqui. Quem que é? Depois eu te falo. Né, Michel? Não falo nada, o pastor disse que a gente fala muito, tem que falar. Mas há coisas que ele pode falar. A gente sabe. O pastor sabe cada coisa. É outra responsabilidade. Você fica sabendo um monte de coisa. Eu nem queria saber. Mas eu sei. Era melhor não saber. Então é responsabilidade. E para terminar, 2 Reis, o servo, o homem de Deus, se levantou muito cedo, saiu, eis que viu um exército. E tinha cercado toda a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Nós vamos lascar. O exército inimigo da cercou a gente, não tem saída. Não tem saída. Irmãos, quando alguém te procura para dizer isso, olha, o inimigo se cercou minha casa, não estou vendo saída. Você é um pastor, comprei. O que você vai falar para ele? O que você tem para falar? Seu filho na sua casa, você é um pai, um sacerdote. Mas se o meu pai está com medo, está correndo e falando que o barco vai afundar, então não está nem enrolado. Se ele, que é o meu pai, está desse jeito, chorando, está lá na cama chorando, esperneando, pedindo mamadeira, porque está com medo do inimigo lá fora, então o menino de 17 anos vai ter que levantar dentro da casa e falar: vou ter que assumir esse negócio, senão vamos morrer todo mundo. E você que é um pastor, chega alguém na sua casa, você que é um obreiro, e aí, o inimigo cercou minha casa, meu casamento, minha família, meu filho, o que eu vou ter que fazer? Aí você precisa ser um homem de Deus, aí você precisa ter cajado, aí você precisa ter visão, aí você precisa ter conexão com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Aí diz o versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos desse incrédulo, para que ele veja. Vou acrescentar incrédulo, viu? E o Senhor abriu os olhos do moço e viu que eis que o monte estava cheio de cavalos e
carros de fogo em redor de Eliseu. Eles estavam cercados por anjos do Senhor, carros e cavalos de fogo. Quem crê que o Senhor guarda a sua casa, guarda a sua família, guarda o seu casamento, quando você ora, quando você clama, quando você crê que Deus faz, Ele tem a solução. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abra os olhos para que veja. A responsabilidade do discipulador é interceder, é levantar o cajado a favor do seu discípulo. Fica calmo, porque eu vou orar. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Então é uma aula que abordou 4 pontos específicos que nós temos que nos atentar para essa relação discipulado, uma relação que é bênção, que pode ser bênção, mas que pode ser um problema se eu não tiver isso dentro do meu coração. Agora eu quero dizer algo para você. É do intuito de Deus, e é do interesse de Deus, e é da vontade de Deus que você se levanta como um embaixador, como um discipulador, como alguém que vai dizer: olha, Senhor, pode me enviar, envia-me a mim, porque eu quero ser um cooperador da obra do Senhor. O seu nome será escrito, será marcado, será registrado. Você vai deixar marcas, testemunhos. Você vai deixar para a história, para a vida das pessoas, das famílias, algo que eles nunca vão esquecer. Vai marcar a vida de pessoas. Levanta as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, através desse princípio espiritual do Antigo Testamento, que trouxe para nós, ó Deus, esse relacionamento, o vínculo do relacionamento, o vínculo, ó Deus, do discipulador com o discípulo, ó Deus, que trouxe para nós o entendimento dessa autoridade que há na vida do discipulador, da responsabilidade que há na vida do discipulador e na vida do discípulo, daquele que tem uma missão, ó Deus, nessa terra, e que pode abençoar, que pode transformar, que pode entrar na vida de pessoas e ser, ó Deus, como um canal de bênção, como um embaixador de Cristo, como um representante legal. Deus gostaria de estar, mas Deus quer usar a nós, Deus quer usar você. Deus podia fazer, Deus podia Ele mesmo fazer, mas Ele quer usar cada um de nós. Ele quer dizer: vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, levanta-te, coloque-se de pé, e eu falarei contigo. Levanta-te como autoridade, como embaixador, como aquele que vai falar exatamente aquilo que eu quero falar para aquela família. Glória a Deus. Porque Deus confia em você, porque Deus espera de você, porque Deus quer usar você, porque Deus tem um ministério de fogo, de poder na sua vida, e você vai poder experimentar da boa, da perfeita e da boa vontade do Senhor para a vida das pessoas, que muda pessoas, que transforma pessoas, que muda a realidade de famílias, que muda gerações. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós entramos, como usados embaixadores do Senhor. O Senhor nos enviou a casas, o Senhor nos enviou pessoas a nossas casas, a minha casa, o Senhor enviou pessoas na minha vida, o Senhor me enviou a vida de pessoas, e eu pude ser um representante legal, falar com autoridade, ser usado pelo Senhor e ver uma família ser transformada, e gerações daquela família ser mudada. Um casamento que estava destruído hoje está fortalecido nas bases do Senhor. Não mudou só o casamento, mas mudou a família, mudou gerações. Filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos serão
versículo, para que não venhamos quebrar nenhum princípio. Em o nome de Jesus. Pastor aí. Glória a Deus, aleluia. Esse último ponto tem dois exemplos de discipuladores. Foi citado dois exemplos. Foi citado Josué e foi citado Geazi. Um deu certo, o outro deu errado. Nenhum dos dois exemplos que deu certo e que deu errado, o erro ficou a cargo do discípulo. Ficou a cargo do discípulo. Um dos discípulos não louvou a confiança que foi atribuída a ele. O outro louvou. Todos os dois poderiam ter sido bem-sucedidos, né? Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Daqui 10 anos, o resultado, bom ou ruim, que tiver na vida de cada pessoa aqui, vai dizer a respeito daquilo que você está construindo hoje. Aquilo que você vem construindo, mas aquilo que você vai construir hoje e nos próximos 10 anos. Do ponto de vista espiritual, aquelas pessoas que não estiverem sentimento de corpo, elas não vão prevalecer. Elas vão chegar rastejando. Estou dizendo uma coisa para os irmãos, e é uma coisa que eu tenho segurança do que eu estou dizendo. Aquelas pessoas que ficam apenas como ouvintes dentro da igreja, elas vão chegar, se continuarem na igreja, daqui 10 anos, elas vão estar muito mal. É o que a gente percebe. Somente aquelas que criam vínculos, somente aquelas que se relacionam, somente aquelas que se, como diz o apóstolo Paulo, somente o povo da Macedônia se comunicou comigo no dar e no receber, quanto ao dar e quanto ao receber. Então, discipulado é isso, irmãos, é dar e receber. Se por um lado te incomoda você ter que dar, você ter que ofertar, você vai receber também. Amém? Você entenda isso. Amanhã nós temos a continuidade do nosso curso. São palestras começando às 8 horas da manhã, nós temos um intervalo, temos um lanche na parte da manhã. Então eu quero desafiar vocês a chegar às 8 horas da manhã. Amém? Qual é o horário que começa a aula lá na escola que você dá aula de manhã? 7 da manhã. Vamos começar às 8. Nós vamos começar às 8. Meu dia começa bem cedo. Eu consigo ficar aqui até agora. Né? Eu sei que não é fácil, mas as coisas úteis, as coisas importantes, não tem que ser fácil. Não precisa e normalmente não são fáceis. Quem gosta de coisa fácil, irmão, nunca vai alcançar coisa boa na vida. Viu? Quem gosta de coisa fácil, nunca vai alcançar coisa boa na vida. Porque as coisas boas são difíceis mesmo. 8 horas da manhã ainda não é nem tão difícil assim, né? 8 horas, o sol está bem alto já. Então venha para cá, não perca a primeira palavra, não perca um pedaço dela, não chega para pegar no completo, integral. E não deixe de vir. Você está num processo. Amém? Nós vamos estar aqui. Eu vou chegar antes das 8. Tá? Porque líder, né? Às vezes a pessoa pensa que liderança circular é para ser servido. Não, a Bíblia diz que aquele que tiver que ser o maior, que seja o que serve a todos os demais. Mas não é porque você não está liderando, então você fica tranquilo, aí todo mundo vai me servir, né? E aqui vai virar uma disputa boa, porque o discípulo fala assim: eu quero servir. E o líder diz: não, eu também quero servir. E todos vão servir, receptar. E o corpo de Cristo vai levar isso. Vamos ficar de pé. Quero chamar o Mike. Vem aqui, Mike. Vem aqui à frente. Quero chamar o pastor Ricardo. Pastor Carlos, pastor, vamos orar por esse homem de Deus. Vocês vão levantar. Eu estou vendo que ele está sofrido aqui nessa noite, ele não está passando bem, né? Ele fica ali contorcendo, sei que ele está sentindo dores, amém? Mas ele está firme, não
foi caro. Se eu fosse olhar a indisposição física dele, eu acho que ele tinha ficado em casa, né? Mas a palavra diz que a oração da fé curará o enfermo. Quantos aqui têm fé? Vamos surgir o Mike, uma oração com o óleo da unção. E a oração da fé vai curar agora. Senhor, toca a vida desse homem. Vai ministrando saúde, vai ministrando governamento do mais. Senhor, eu quero falar dessa segunda palavra. E nós ordenamos a enfermidade. Sai do músculo, sai dos nervos, sai agora de cada parte deste corpo. Pega a sua mão e vai embora do céu do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esta noite, pela vida deste teu povo que está aqui, e que a graça do Senhor esteja com eles, e que o Senhor os abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós teremos, então, durante o período da manhã, deixa eu voltar a explicar, nós não teremos o almoço, nós avisamos ontem, porque nós tivemos algumas dificuldades, então nós vamos oferecer o lanche, o café da manhã, no meio da manhã, e depois os irmãos, até por volta do meio-dia, estarão dispensados para ir para casa, e depois retornaremos às 19 horas. Eu estou achando difícil fazer um café hoje, cara, porque normalmente aqueles obreiros que preparam o café, que compram, estou vendo eles aqui hoje. Né? Então, não lembro ali, mas assim, vamos fazer o seguinte: a gente começa a primeira aula, quando isso nós providenciamos, né? E logo depois, no intervalo da primeira para a segunda, a gente serve o café. Está combinado, irmãos? Aí a gente serve o café, porque não fica tão cedo assim, né? E para preparar isso tudo, que vai ser difícil, porque eu quero que os irmãos participem também, porque se alguém ficar aí no horário preparando o café, não vai participar da missão, tá? Então nós vamos fazer uma coisa, vamos trazer e depois vamos servir. Está combinado? Então lá para as 9 e pouquinho, nós tomamos um café, damos um intervalo e tomamos um café. Deus abençoe.